Chegou o momento de falar de empreendedorismo aqui no programa. E olha, eu fico muito feliz sempre que elas vêm até aqui, porque eu acabo aprendendo com elas também. E você que está nos assistindo, obviamente que coloque em prática as dicas que recebemos aqui dessa dupla que é Maristela Lou e Fernanda Ataliba Ávila, presentes no estúdio. Elas estão combinando hoje, né? Aliás, um estilo único delas. Aliás, Maristela Lou, pano da pele. Pano da pele, um macacão super confortável da pano da pele. Muito bom. E Mari, Fernanda, hoje eu queria falar com vocês de uma reclamação recorrente que eu acredito que vocês escutam muito também. A maioria dos empresários tem falado que ainda mais agora, depois da pandemia, as pessoas estão cada vez mais difíceis de lidar. Então eles não conseguem encontrar colaboradores preparados para trabalhar nas empresas, com a mesma sintonia, com os mesmos valores ou engajados lá. As pessoas parecem que só querem um salário. Você acredita que é verdade que está acontecendo isso, Mari? O que você enxerga nisso? Sim, Cláudio, eu acredito sim que esses profissionais não qualificados cheguem para eles. Certo. Mas é possível encontrar profissionais qualificados. Certo, a empresa de vocês justamente faz isso. Exatamente. É o tema que a gente quer falar aqui hoje, que é o recrutamento humanizado, que é o nosso diferencial. O que é um recrutamento humanizado, Fernanda? O recrutamento humanizado, Cláudio, é você conseguir conectar aquele profissional que está buscando uma oportunidade no mercado, certo, juntamente com o propósito da empresa. Então eles estão alinhados. Então, exatamente, você alinha as duas coisas. Certo. E você olha, o nosso trabalho é olhar além das técnicas, tanto por competência e das habilidades. Então a gente olha o quê? Aquele profissional. Quem é aquele profissional como um todo? Vai além, né, vai Maristela? além do currículo. Eu lembrei de uma situação que você me contou, eu vou contar brevemente. Um menino, tinha uma empresa que precisava de 2 rapazes para trabalhar numa função, não lembro qual era agora. E aí a Maristela recebeu, acho que 2 currículos que ela pesou ali na situação também da vida um pouco pessoal, vamos dizer, deles, como eles lidavam ali. Sim, faz tempo, E a gente usa muito isso, a gente usa muito essa questão de conectar a vida pessoal com a vida profissional. Sim. Isso é uma das formas de você identificar, porque quando você conecta a vida pessoal, as pessoas se abrem mais, ficam mais à vontade. Uma entrevista de emprego é sempre um momento de tensão, e o que a gente faz? A gente consegue ir além, porque nós vamos além, conseguimos enxergar além do que aquele currículo, do que está no papel, para identificar o potencial das pessoas, Cláudio. E enxergar quem é aquela pessoa também, né? Enxergar quem é aquela pessoa além do currículo. E a gente tem inúmeros casos, né, Fernanda, de pessoas que nos mandam, depois que passam por um processo seletivo. Ontem mesmo a gente recebeu um feedback de um candidato que não foi aprovado para a vaga, porque a gente fala qual é o problema dele para aquela vaga, faz ele enxergar que ele não está conectado. Vocês têm isso com quem também está aprovado? Tem isso também. E a pessoa nos agradeceu. Por quê? Porque você não perde o tempo, não engana a pessoa e você ainda direciona a pessoa. A gente diz assim que é quase uma consultoria numa entrevista, porque você acaba direcionando para outras opções. Esse caso que aconteceu ontem conosco, foi muito bacana, o rapaz não tinha o perfil para a vaga que ele se inscreveu e que nós estávamos analisando. Porém, nós conseguimos abrir 3 outras possibilidades para ele que tinham conexão com os valores dele e com a empresa. Então, são coisas é um trabalho diferenciado nesse sentido. E isso tudo valoriza as empresas, Cláudio, não é, Fernanda? Exatamente, porque esse exemplo que a Maristela está colocando, você consegue fazer com que o candidato, né, o candidato que é um profissional, ele consiga identificar qual que é a melhor maneira dele chegar até uma empresa. E para a empresa isso é muito importante porque o profissional começa a olhar a empresa de uma outra forma. Essa empresa realmente, ela valoriza as pessoas. Né? Então, isso já aconteceu até com num outro cliente. Certo. E quando nós iniciamos o processo seletivo, todos os candidatos se sentiam, na verdade, até com mais segurança
de falar assim, nossa, que importante essa empresa ter uma empresa especializada fazendo esse processo seletivo. É legal então, isso. Então, isso é muito importante. Por quê? O que é que acontece? Quando você contrata uma empresa para fazer um processo seletivo, e quando a gente se apresenta para a empresa, como a gente fala, nós somos da Alef, nós fazemos processo seletivo, recrutamento e seleção, e estamos fazendo para essa empresa, o candidato, ele enxerga a empresa como uma empresa que quer reter talentos. Certo. É uma empresa que valoriza bons profissionais. Então, assim, a empresa se torna atrativa para as pessoas trabalharem lá. Então, verdade. os dois lados, né? Eu quero bom profissional, a empresa quer bons profissionais, qualificados, Sim. mas ela também tem que ser atrativa. E isso, a nossa imagem, fazendo um processo seletivo, traz isso. Traz essa humanização. E olha, a gente escuta muito também, falando do lado do colaborador, daquele que se candidata, a questão de, eu me candidatei para uma empresa, eu não tive suporte nenhum e não tive resposta, não tive um feedback, porque não fui chamado, e fica naquela agonia. Super comum isso. É Todos os importante dias, também. quando a gente termina uma entrevista, ou às vezes a gente não dá esse retorno no momento, porque precisamos de outras questões, porque o processo de seleção, ele não se resume a uma entrevista. Não. Existem outros testes que a gente faz. E a gente dá o feedback, a gente dá a devolutiva desses testes. E aí eles falam assim, nossa, eu nunca recebi isso, nunca me falaram isso. Olha É até só. melhor para a empresa. Nós estamos Exatamente. falando... Mesmo que ele não seja contratado. Exatamente. Nós Uma estamos coisa... falando de ser humano, né? humano. É isso, é ser humano. Então, o recrutamento humanizado é você pensar no ser humano e dos dois lados. E no ser humano, quem é o profissional que está se candidatando e quem é o responsável da empresa que está recebendo que precisa receber esse profissional. Então, a gente faz, na verdade, trabalha com esses dois lados. A gente também prepara, a gente estava até conversando hoje, a gente realizou um processo seletivo hoje de manhã, e nós estávamos conversando o quanto também que é importante quando esse profissional, ele vai até, porque a última etapa desse processo é com a empresa. Então, a gente também prepara esse empresário, né, ou esse gestor, o que é importante ele identificar nessa última etapa que ele está lá na frente dele com esse profissional, o que é importante ele identificar. Então, além dele receber todas as informações técnicas que nós encaminhamos, a gente encaminha um relatório bem detalhado daquele profissional, mas a gente também orienta esse gestor, esse empresário, como ele deve fazer a entrevista, porque realmente, quando você fez a abertura, para realmente criar a conexão, né? A conexão, ela está aí. A conexão, ela é realmente efetiva, ela dá resultado quando as duas partes se conectam. Isso é muito né? importante. Ô, Cláudio, e agora sim, por que a gente trouxe esse tema? Porque nós estamos chegando no final do ano. É verdade. E é um momento que o comércio em geral, as empresas, elas recrutam pessoas para essa demanda de final de ano, né? Principalmente comércio. E é o momento de você pensar nisso. Pensa não é porque você vai contratar uma pessoa temporariamente que você não deve fazer um processo seletivo, porque essa pessoa pode te surpreender. E você pode efetivá-la, né, logo depois. É um excelente momento para você fazer testes. Muitas oportunidades surgem no final do ano. Estamos fazendo processos para empresas que querem contratar agora para esse período festivo. Né? Aí como que funciona? Qualquer segmento, qualquer tamanho da empresa. Qualquer Tem uma tamanho. pequena empresa, uma empresa média, grande. Qualquer tamanho. Vocês conseguem. Temos clientes de empresas grandes, médias e pequenas. Isso é muito pequenas. importante. E aí como funciona? A empresa chega e fala, olha, ela te passa o que ela precisa. Sim, a gente faz uma reunião de alinhamento, ou com o RH da empresa grande, ou se é uma empresa pequena, a gente conversa com as pessoas, os gestores, certo. E identificamos a real necessidade. Ouvimos muito, identificamos a real necessidade e aí nós fazemos uma ficha com todas essas informações para que a gente consiga encontrar essa pessoa que se conecte exatamente
com o perfil que ele está precisando. Uma vez um prazer ter vocês aqui trazendo esse Obrigada, conteúdo Cláudio. e mudando um pouquinho o comportamento do empresário. Há muitos anos atrás, só as grandes empresas faziam isso, né? Internamente, não com alguém de fora. E hoje vocês estão trazendo aí essa nova forma da gente dar oportunidade para as pessoas e de forma assertiva, né? Para não ter que depois desligar, não ter que ter a frustração, porque frustração custa dinheiro. Exatamente. Então vamos evitar, não é verdade? Exatamente. Ninguém quer perder dinheiro, principalmente nos dias de hoje, né? É verdade. Nem dinheiro e nem tempo. Tempo. São duas coisas. Que as pessoas estão cada vez mais valorizando. O dinheiro Exato. já era, agora o tempo também, né? Exatamente. Exatamente. O tempo, e um tempo perdido, ele não volta atrás. E Cláudio, o pequeno empresário principalmente que não tem estrutura, muitas dá vezes pra errar. ele está também no operacional. É. Às vezes ele está cobrindo essa vaga que ele está precisando. Então, para ele fazer um processo seletivo, ele acaba não tendo tempo. E nós estamos aqui justamente para isso. Nós fazemos isso por você. É isso aí, Maristela e Fernanda Atalibávila falando hoje sobre a importância de um recrutamento assertivo e humanizado. Prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso. É isso aí.